2025 tem sido um ano desafiador para as economias mundiais. Já estamos na metade do ano e as incertezas ainda prevalecem entre os investidores. E a pergunta que fica é: nesse cenário de crise, onde devo investir o meu dinheiro? Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vamos falar sobre a crise. Apesar de ainda estarmos na metade desse ano de 2025, durante esses 6 meses, várias coisas já aconteceram, movimentaram os ânimos e balançaram as economias de vários países. Em meados de janeiro, a gente teve a posse de Donald Trump. Senhoras e senhores, presidente eleito dos Estados Unidos, o excelentíssimo senhor Donald J. Trump. Ah, Jean, mas como que isso afetou a economia? Trump, desde sua campanha eleitoral, sempre foi muito a favor das criptomoedas, principalmente aí do Bitcoin. O fato dele tomar posse já aqueceu o mercado das criptomoedas, né, do Bitcoin de maneira especial. E logo em seguida, após o Trump retornar à Casa Branca, ele já começou a guerra comercial, a emissão de tarifas para o mundo inteiro. Ficou até famosa aquela cena dele chegando com prancheta lá com todos os países. E, por exemplo, o Brasil taxa a gente em 10% do que a gente importa. Então, o que a gente exportar para eles também vamos taxar em 10%. E assim sucessivamente. Porém, quando chegou na China, as tarifas foram muito pesadas. E houve retaliação por parte dos chineses. Também aumentaram as tarifas de produtos que eram importados pelos Estados Unidos. E aí ficou essa guerra. Em algum momento, o Trump falou que ia suspender por 90 dias, depois já voltou atrás. Mas no frigir dos ovos, atualmente tem um acordo entre eles e já tá tudo certo aí. Na sequência, outro fator relevante também teve impacto na economia foi a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já vem aí se arrastando desde 2022. Zelensky, presidente da Ucrânia, foi até a Casa Branca tentar buscar ali um auxílio para um acordo de paz, né, entre Rússia e Ucrânia, porém sem sucesso. E por fim, o último episódio que a gente presenciou aí foi que o Trump nomeou como Guerra dos 12 Dias entre Irã e Israel. Israel começou a bombardear Irã, depois o Irã retalhou, né? E aí gerou todo aquele desconforto, né? O preço do petróleo subiu aí mais de 10% ao longo de uma semana. E aí o pessoal já começou aquele burburinho, né? A Terceira Guerra Mundial, se cogitava a intervenção dos Estados Unidos, né? Que de fato veio ocorrer posteriormente. Mas após a intervenção de Trump, que fez um ataque às bases nucleares do Irã, a guerra cessou. Fizeram então, a partir disso, um acordo, né, de cessar-fogo, um acordo de paz, digamos assim, entre aspas. Por quê? Porque já teve movimentações aí após esse acordo. Olha para você ver, 6 meses aí bastante intensos que a gente sobreviveu até agora, né, com as graças de Deus. Mas vamos ver, né, nesse panorama aí, como que ficaram as bolsas lá fora, né? Vamos ver aqui 2 índices principais, né, lá dos Estados Unidos, que é o S&P, das 500 maiores empresas norte-americanas. Ele cresceu aí na casa de 5,5%, né, ao longo desses 6 meses. Então, ele, apesar de tudo isso, grande parte desses acontecimentos envolvendo os Estados Unidos, o índice ainda se manteve no positivo. O que aconteceu também com a Nasdaq, que já é o índice mais voltado às empresas de tecnologia, né, como o Meta, que é o Facebook, o Instagram, o Google, Microsoft e demais empresas do setor de tecnologia. E também subiu algo bem próximo do S&P, ficando aí na casa dos 5,48% de alta ao longo desses 6 meses. Jean, lá fora eu entendi, mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, meu amigo, eu te resumo o que aconteceu ao longo desses 6 meses. Imposto e mais imposto. Brincadeiras à parte, a título de curiosidade, desde 2023 até o presente momento, o Brasil criou ou aumentou em torno de 24 impostos. É uma loucura. Bom, mas falando já da nossa economia, a gente começou o ano com a nossa taxa de juros, a Selic,
em 12,25%. Já estava uma Selic ali moderada, digamos assim, né? No entanto, atualmente a gente já está com uma Selic aí de 15% ao ano, podendo permanecer nesse valor até o final de 2025, segundo a última ata da Copom, né, da reunião que define a nossa taxa de juros. Então, ó, o juros já está alto no Brasil. Vamos ver o que mais aconteceu. Taxas e mais taxas. O imposto, a última que veio aí foi a do IOF, que atualmente até caiu, só que o governo está recorrendo no STF, então não sei o que vai virar. Pode ser que na hora que eu suba o vídeo, você está vendo e já o STF já interviu e já voltou as taxas do IOF. Mas até o presente momento continua valendo as antigas taxas aí em relação ao IOF. Tá, mas vamos olhar a nossa bolsa, né, os nossos índices. Vamos ver então o Ibovespa de janeiro até o presente momento está subindo aí 15,59%. Fala, caramba, Jean, o trem tá bom demais. Será mesmo? Aguarda aí, vamos ver o dólar, né? Como que o dólar se portou? Quer dizer, o dólar no início do ano, ele começou aí na casa de 6,20, 6,15, né? Acima de R$6 o dólar americano. Atualmente, ele tá com a queda aí de 13,79%, cotado aí na casa de 5,43, 44 centavos. Então você fala, uai, a bolsa tá subindo, o dólar tá caindo, o Brasil tá filé. Você, que é da mesma faixa etária que eu, lembra quem que te dava as notícias à noite? Vou te mostrar aí quem que vai te dar a notícia se tá bom ou se tá ruim. Estudos de economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. A projeção da IFE é que a dívida pública termine este ano em 76,6% do PIB e que continue crescendo. Pois é, acho que você viu aí que na verdade não tá mil maravilhas, né? Mas aí você fala assim, Jean, mas como assim? Não entendi. Se a gente está prestes a entrar em colapso economicamente falando, como que a bolsa pode estar subindo 15% em 6 meses e o dólar em queda livre praticamente? Como que se dá isso? Eu te explico. O mercado financeiro, para você entender, digamos que ele é ansioso. O que é isso? Ele se antecipa. Ele não espera as coisas acontecer. A partir dos dados que ele já tem, ele já tira as suas conclusões e a partir delas ele se movimenta, seja na venda de ativos ou na compra deles, ou né, alocando capital e investindo no país. E aí o que acontece? Quais são os dados que a gente tem hoje? A gente tem que o governo atual está com uma taxa de reprovação aí altíssima, de 56%. E essa dívida pública nossa que está altíssima se dá em grande parte devido aos gastos exorbitantes do governo. Ou seja, está arrecadando muito, mas gastando muito mais do que ganha. O governo tá igual aquela pessoa que ganha 1.000, só que gasta R$2.000. E somado a essa impopularidade do governo atual, a gente se aproxima aí do que? 2026, eleições presidenciais. Então, como que o mercado analisa? Bom, o governo atual está com impopularidade e é o governo atual que tem grande parcela da culpa em relação à nossa dívida pública. Então, se ele está impopular, pode ser que o presidente venha a ser eleito em 2026 seja de outro partido que tenha uma visão, uma política pública e econômica diferente da gestão atual. E é por isso, em partes, que a gente vê a questão de queda do dólar e otimismo na Bolsa Brasileira. Mesmo passando por período aí de taxa de juros recordes. A última vez que a gente viu uma taxa de juros de 15% foi em 2006, quase 20 anos atrás. E mesmo assim, a gente está com otimismo na Bolsa. Então por quê? O mercado ansioso está se antecipando, prevendo já uma possível derrota da gestão atual. E nesse cenário, quem iria administrar seria um presidente que teria uma maior responsabilidade fiscal, digamos assim, né? Então esse é um dos motivos. Bom, mas afinal de contas, a pergunta que você quer a resposta é a seguinte: diante disso tudo, esse turbilhão de informações e notícias e eventos que aconteceram dentro desses 6 meses, aonde eu coloco o meu dinheiro? Então, a gente tem 3 oportunidades principais, né, em relação ao investimento. A primeira delas, o dólar. Por quê? Porque a moeda é forte, o dólar está aí desde 1800 e não sei
Você precisa dolarizar o seu patrimônio. Então aproveita que ele está em queda livre aí, compra dólar. Não compre só dólar, mas é uma oportunidade. Ah, Jean, e se eu quiser investir no Brasil? Vou dar a opção de ações. Estou com 3 ações aqui que tiveram uma queda absurda dentro desses 6 meses. Que são elas. Primeira, Banco do Brasil. Caiu cerca de 7,65%. Segunda, Petrobras, que caiu aí ao longo de 6 meses 14,66%. E por fim, a Klabin, que caiu aí cerca de 19,89%, quase 20% de queda. Então são baitas empresas renomadas, conceituadas e oportunidades de investimentos, de acordo com os preços que estão sendo negociados no presente momento. Então, falei do dólar, falei de ações nacionais e, por fim, título de renda fixa. Selic está 15%. 15%, anualmente falando, é mais de 1% ao mês de rentabilidade só de você investir em título público, por exemplo. E aqui eu trago um exemplo do Tesouro IPCA+ 2029. É um título atrelado à inflação e que vai pagar, além da inflação, mais, nesse caso aqui, 7,46%. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade real de 7,46%. Por quê? Porque você vai ganhar a inflação mais 7,46%. Então, assim, é um título interessantíssimo para você também investir. E dica de ouro: fuja sempre da manada. Ah, Jean, como assim fuja da manada? Lá no final do ano passado eu fiz um vídeo, o dólar tava batendo 6,30 centavos. Tava todo mundo louco querendo comprar dólar. Meu amigo, a gente compra é na queda. Então, quando você vê que tá todo mundo comprando, você não compra. Quando você vê que tá todo mundo vendendo, a depender da empresa, vai lá e compra. Se você ficou até aqui nesse vídeo, peço que deixe o seu like se fizer sentido. Se ainda não for inscrito, se inscreva também no nosso canal. E caso tenha ficado alguma dúvida ou algum assunto que eu não comentei, deixe aqui nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus.